Atos 27, 22. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente um navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Curva a sua cabeça. Senhor, nosso coração está aberto para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nos ensina nessa manhã de domingo, nos prepara para essa nova semana, Senhor, nos alimenta, nos sustenta, para estarmos fortes através da Tua palavra, para vivermos algo tremendo da parte do Senhor mesmo ao longo dessa semana. Nos molda agora, nos corrija se for necessário, mas nos encha de fé através da Tua palavra, porque nós já aprendemos que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Fala, Pai, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar aí, meus irmãos. Paulo não estava em uma condição favorável aos olhos humanos. Paulo, dentro desse navio, era prisioneiro. Paulo estava sendo transportado de um lugar para o outro como se fosse uma mercadoria. Ele e os outros prisioneiros que ali dentro estavam. Naquele navio tinha trigo, tinha cevada, mas também tinha Paulo. Tinha trigo, tinha cevada, tinha Paulo e tinha outros prisioneiros. Tudo sendo transportado. Aí esse Paulo, que é prisioneiro dentro do navio, ele percebe que tem um ali cuidando de todos os prisioneiros, que é um conhecido dele. E Paulo vai falar com ele, é um centurião. O centurião é um soldado que está dentro dessa embarcação exclusivamente para cuidar de manter esses homens presos. Era uma escolta. A escolta dentro do navio era esse centurião. Então Paulo, antes mesmo do navio sair, Paulo vai até o centurião e diz para ele: olha, não será bom a gente navegar não, vai ser perigoso. Vem uma tempestade aí, não vai ser interessante não, é melhor a gente não sair daqui agora. Esse centurião, de acordo com a Bíblia, conhecia a Paulo e sabia que Paulo era homem de Deus. Ele foi então até o capitão do navio, que era quem conhecia a embarcação. Paulo conhecia Deus, o capitão do navio conhecia a embarcação. O centurião que está entre Paulo e o capitão ouve o que Paulo falou. Ele não entende nem de Deus e nem de embarcação. Então o centurião que está no meio dos dois vai até o capitão e diz: olha, tem um prisioneiro lá, eu sei que ele é um homem de Deus, e ele diz que não vai ser bom para nós navegarmos agora não, que vai ser muito perigoso, porque está vindo aí um temporal, estão vindo dias difíceis aí. O capitão, quando ouve isso, não conhecendo o Deus de Paulo, nem tampouco a Paulo, vai dizer assim: ó, nós vamos navegar sim. Porque o capitão está agora se baseando naquilo que ele sabe. E ele sabe sobre o navio, ele sabe sobre aquele mar, ele sabe sobre a condição climática do momento. Então a condição climática do momento faz com que o capitão tome a decisão de seguir em frente. Só que esse capitão que está vivendo com base no momento, ele não sabe o que espera ele no daqui a pouco. E Paulo, que é prisioneiro, vai ter agora a sua voz abafada. Porque o capitão vai dizer o seguinte: olha, não, quem manda aqui sou eu. Quem sabe das coisas aqui sou eu, e nós vamos navegar assim. Então Paulo fala, ele avisou, só que a voz de Paulo foi ignorada. Por quê? Pela condição que Paulo está.
A condição que Paulo está faz com que as pessoas olhem para Paulo e achem que aquilo que Paulo está falando não tem valor nenhum, só pelo momento que ele está vivendo. Só que o momento que Paulo está vivendo não define quem Paulo é. Paulo é o maior evangelista do Novo Testamento. O momento que Paulo está vivendo não define quem Paulo é. Só que o capitão fez o que o ser humano tem mania de fazer. O quê? Julgar a gente pelo nosso momento. As pessoas nos julgam pelo nosso momento. As pessoas nos tratam de acordo com o momento que a gente está vivendo. Quando você está bem, interessante, te tratam bem. Quando você está mal, nem tratam você, porque nem perto chegam. Quando tem picanha na churrasqueira, tem gente na sua casa. Quando a churrasqueira está apagada, apaga também as amizades, coisa estranha. Quando você tem o que oferecer, tem gente lá para receber. Quando você não tem o que oferecer, eles estão na casa de outro que tem. É interessante que as pessoas julgam você pelo seu momento também. Mas quem te julga pelo seu momento não tem ideia de como vai ser o seu daqui a pouco. Paulo foi julgado pelo momento que estava vivendo. E era um momento difícil, era um momento em que ele era prisioneiro. Então o capitão do navio se julgou grande demais para ouvir alguém que aparentemente, devido ao momento que está vivendo, é tão pequeno que não era nem para estar falando. Como é que pode um prisioneiro ter liberdade para falar com o centurião? Que liberdade é essa que Paulo está tendo, né? Só que aquilo que Paulo está vivendo vai passar. Aí o capitão, que acha que tem um controle de situação, manda tocar o barco à frente, o navio à frente, e eles começam a navegar. Quando já estão distantes da costa, Deus faz com que venha um vento euroaquilão. Interessante que no livro de Atos vai dar a característica do vento. É vento euroaquilão. E vento euroaquilão funciona diferente de um furacão. O furacão pega tudo que está embaixo e joga para cima. O euroaquilão pega tudo que está em cima e pressiona para baixo. Esse navio começa a ter dano, prejuízo. O texto vai dizer, e é Lucas quem está escrevendo, Lucas está na embarcação ali. Lucas vai dizer o seguinte: olha, fugiu de nós toda a esperança de nos salvar. Eles estavam desesperados dentro do navio, sem saber o que fazer, pensando que eles iam morrer. Porque Lucas escrevendo, ele diz que há dias eles não sabiam o que era dia e o que era noite, porque o céu fechou, estava escuro o tempo todo, vento forte, água batendo na embarcação, raio cruzando o céu, chuva descendo, e o povo que está no navio, completamente desesperado. Agora quem está vivendo um momento difícil é o capitão, né? Porque ele, que é o capitão, ele tem que agora ter o controle da situação. Todos os olhos dentro dessa embarcação agora estão no capitão. Por quê? Porque é ele que tem que resolver o problema. Não foi ele que criou o problema. Que quem disse vamos navegar a si mesmo foi ele. E agora que o problema vem, as pessoas estão olhando para ele. Ele cria o problema e agora as pessoas esperem que ele resolva o problema. Só que ele não tem como resolver. Ele não tem como resolver. Ele perdeu o controle totalmente da situação. O que ele vai fazer é tentar amenizar o problema. Como? Ele vai dizer para as pessoas assim, ó, vamos pegar toda a carga do navio e vamos jogar na água, para aliviar o peso. Então todo mundo que tinha alguma coisa dentro daquele navio começou a perder. Quem estava transportando o seu trigo naquela embarcação, perdeu o trigo. Quem estava transportando qualquer coisa de valor ali dentro, começou a ter que jogar na água. A ordem era, joga toda a carga no mar, para aliviar o peso do navio. Como se isso fosse resolver. Então todos no navio começam a perder, jogar aquilo que se tem fora. E o vento continua soprando. E o mar continua revoltado. Eles se livram do que está causando peso no navio,
Porque eles acham que se livrando daquilo, o problema vai amenizar. Mas não ameniza coisa nenhuma. O problema continua. E agora eles estão piores do que antes. Por quê? Porque eles estão ainda com o problema e sem aquilo que eles lutaram para conquistar, porque jogaram fora. É o homem tentando dar o jeitinho. É o homem, ou somos nós, achando que sabemos o que a gente tem que fazer para resolver o problema. E quanto mais a gente se mete a fazer aquilo que a gente acha que é o certo fazer, mais a gente perde. Mais a gente perde. Poxa, eu não estou bem, tal, a situação para mim está complicada, eu vou pedir demissão, porque eu acho que é isso. Aí pede demissão. Sai da empresa, porque a pressão na empresa estava grande. Perde a empresa. Perde o trabalho. Jogou o trabalho fora. E o problema continua. Joga o trabalho fora, mas a tempestade continua. O problema continua. Não melhorou em nada, pelo contrário, piorou. Além de estar vivendo a mesma tempestade, agora ainda está desempregado. Aí começa a ter problema dentro de casa. Por quê? Porque um problema vai sempre puxando o outro, linkando, formando uma espécie de teia. Uma teia na qual você muitas vezes fica preso nela. Apóstolo, eu vou sair de casa, porque a pressão está muito grande, eu vou sair de casa. A pessoa acha que o problema está no convívio com o outro. Aí sai de casa pensando assim, eu vou sair de casa e eu vou parar de viver essa tempestade. Saiu de casa, a tempestade continua e agora não tem ninguém com quem compartilhar ainda. Achou que o problema era o casamento. Acabou com o casamento, mas continua com um vazio por dentro. Vai tentando resolver do seu jeito, mas quem disse que a gente, no meio de um problema, a gente tem cabeça para pensar direito? No meio de um problema, se a gente for agir do nosso jeito, a gente vai criando outro problema, mais um problema, até a gente não aguentar mais. E infelizmente, estes que estavam aqui nesse navio, estão vivendo isso. Tentando resolver do jeito deles e só criando mais problemas novos. Só vão criando problemas. Só que dentro desse navio tem alguém que não está tentando jogar nada fora. Dentro desse navio tem alguém que primeiro ficou de jejum. E a Bíblia mostra. E dentro desse navio, segundo, tem alguém que está buscando a Deus. E quem é esse? É Paulo. No meio da tempestade, Lucas disse que fugiu deles a esperança de se salvar. Está todo mundo desesperado. Está todo mundo não suportando mais o barulho do vento, o barulho das ondas. E Paulo, no meio de um povo que está ouvindo o barulho de vento e barulho de onda, Paulo está ouvindo o barulho da voz de Deus. Que capacidade é essa? Eu quero para mim. Qual? De ouvir a voz de Deus no meio de um furacão. Ouvir a voz de Deus no meio da tempestade, ouvir a voz de Deus no meio do problema, ouvir a voz de Deus no meio de um mar revolto, ouvir a voz de Deus no meio de uma enfermidade, ouvir a voz de Deus no meio de um desemprego, ouvir a voz de Deus no meio de um problema com a esposa, ouvir a voz de Deus no meio de uma rebeldia do filho, ouvir a voz de Deus. Para que ouvir a voz de Deus? Para não sair fazendo o que pensa que é o certo. Nem tudo aquilo que você pensa que é o certo, certo é. Você pode atrair mais problema ainda. Você pode arrumar mais confusão ainda. Paulo não estava ouvindo o barulho do vento. Ele está no mesmo lugar. Paulo não estava ouvindo o barulho da tempestade. Espera aí, gente. Ele está no mesmo lugar. Só que Paulo não focou nisso. Ele sabia que naquele momento só tinha um que poderia resolver o problema. E esse alguém tem nome. Olha para o teu irmão, pergunta para ele, já falou com Jesus hoje? Olha o que Paulo vai dizer. Está todo mundo desesperado. Esse mesmo povo que lá atrás não quis dar ouvidos a ele. E agora no meio do desespero, Paulo levanta a voz e diz assim, ó, calma gente. Calma como? Você parou para pensar no que Paulo fez? Calma, como? Como é que Paulo vai pedir calma a 275 pessoas que estão desesperadas dentro desse navio? Porque estão perdendo tudo e estão com medo de perder a vida. Porque o navio está quase afundando. Aí Paulo levanta a voz e diz, gente, calma. É aquele momento que você dá vontade de pegar a pessoa e dar um tapa nela, não é não?
Parece que ela está zombando. Você está de brincadeira comigo? Calma, como? Eu sei que tem gente aqui que já passou por isso dentro de casa. Como assim? O marido atribulado, nervoso, porque está com a dívida ali, porque o banco ligou, aí depois, de repente vem a irmã, calma, filho. Irmão, a cabeça do cara parece que vai sair do lugar, vai explodir. Porque ele fica irado. Vem aquela mulher com a maior calma do mundo, vem andando devagarinho, com um copo d'água na mão. Vai, estende o copo d'água para dar ele e diz assim, ó, calma, meu filho. Quem já passou por isso aqui, irmão? Dá um glória a Deus aí. A gente sabe como é que é, né? Calma como? Naquele momento dá vontade de a gente olhar dentro dos olhos da pessoa e falar, calma como? Como que eu vou ter calma? Como que você vai ter calma com a Casa Bahia te ligando 24 horas e trocando de número, né? Como é que você sabe disso, apóstolo? Irmão, até porque tem gente que diz que, apóstolo, estou sendo perseguido. Não é perseguição, é dívida. Tem que pagar, comprou, paga. Entendeu? Apóstolo, toda hora ligando para minha irmã. É o banco. Tem gente lá que trabalha para isso. Vai ligar para você que não pagou. Aí vem a pessoa, vem um Paulo da vida, maior tranquilidade do mundo. Gente, fala, calma. Calma como? Dizer calma do nada é loucura. Mas dizer calma com base no que ouviu de Deus é fé. É fé. Calma. O povo para e olha para ele. Eu creio que nos primeiros 10 segundos querendo matar ele. Calma. Aí Paulo abre a boca e diz, nessa mesma noite. Lucas diz que eles não sabiam o que era noite e o que era dia. Paulo sabia. Nessa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Aí já é demais. Paulo não está dizendo, ó, eu tive um sonho. Não. Paulo está dizendo o seguinte, ó, ele veio. No meio da minha tempestade ele veio. No meio do meu mar revolto ele veio. No meio do meu problema ele veio. No meio do desespero ele veio. No meio da situação que eu não tinha saída, ele veio. Eu não sonhei com ele, ele veio. Ele veio. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. É interessante que Paulo não está dizendo assim, ó, o anjo de Deus a quem eu servi. Não, porque agora ele está preso. O anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Por quê? Porque a situação que eu estou vivendo não tira de mim a minha identidade. Eu sou dele e eu sirvo a ele. Mas está na luta, mas eu sirvo a ele. Mas está no meio da tempestade, mas eu sirvo a ele. Eu sou dele e eu sirvo a ele. Mas está com problema, mas eu sou crente de verdade. Mas que luta é essa? Mas eu sei de quem eu sou e eu sei em quem eu tenho crido. O anjo de Deus de quem eu sou dele. Eu não sou desse capitão que me trancou aqui dentro. Eu sou de Deus. Eu não sou daqueles que acham que vão me encerrar em outra cadeia. Eu sou de Deus. Eu não sou daquele que acha que eu não tenho valor nenhum aqui dentro. Eu sei de quem eu sou. Ele esteve comigo e falou comigo. Espera aí. Quer dizer que um anjo de Deus desceu dentro daquele navio naquela noite e ninguém viu. Irmãos, Paulo não está em cela particular. Paulo não está em cela que o Cabral esteve. Paulo está em uma cela coletiva com os outros presos. Aí no mesmo lugar que tem gente que está vendo tempestade, vento e mar revolto, Paulo está vendo o anjo de Deus. Como é que Paulo viu e os outros não viram, irmão? Me ajuda. Como que Paulo viu e os outros não viram? É que muitas vezes o seu desespero te impede de enxergar a solução que Deus já mandou. Muitas vezes, sabe, o seu medo te impede de enxergar a solução que já está ali. Muitas vezes, irmão, esse foco que você coloca nos problemas te impede de enxergar a solução que já está do outro lado. Paulo diz, ele me disse que nenhum de nós vai morrer. Que coisa.
Nenhum de nós vai morrer. Mas também Paulo disse assim, ó, todavia, é necessário que a gente vá dar em alguma ilha. E esse navio, ó, tem jeito para ele não. Rapaz, aí é doideira. Por quê? Porque está todo mundo dentro dessa embarcação pensando o seguinte: se esse navio afundar, todo mundo morre. Todo mundo que está ali está pensando isso. Se esse navio quebrar, todo mundo morre. 275 pessoas colocando a esperança no navio. Paulo colocando a esperança em Deus. 275 pessoas dizendo: a gente precisa que esse navio aguente. Um homem dizendo: eu não preciso de navio, eu preciso é confiar em Deus. Eu não preciso do governo, eu preciso é confiar em Deus. Eu não preciso da experiência do capitão, eu preciso é confiar em Deus. Porque Deus falou para mim que ninguém aqui vai se perder, mas esse navio vai afundar. Agora pare e pensa. Chega um momento em que o navio vai bater em algumas pedras. E de acordo com o texto, o navio começa a se despedaçar. O navio está quebrando todinho. É pedaço de madeira para tudo quanto é lado. Imagina se tem alguém agora, nesses 276, contando com Paulo, tentando salvar o navio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se nesse momento alguém tenta salvar o navio, vai afundar com ele. Se nesse momento aqui alguém tenta se agarrar ao navio, se apegar ao navio, vai afundar com ele. Cuidado para você não estar apegado a algumas coisas que Deus já decidiu que vai fazer afundar. Cuidado para você não estar colocando a sua esperança em coisas que Deus já decidiu que vai afundar. Porque se afundar e você estiver apegado a isso, você afunda junto. Você não precisa disso. Você precisa da promessa de Deus viva no seu coração. Olha uma das ideias do capitão: vão matar os prisioneiros para que eles não fujam. Paulo diz: não, ninguém vai fugir e ninguém vai morrer, porque Deus entregou a todos nas minhas mãos. Deus falou que por minha causa ninguém aqui vai morrer. A gente vai chegar todo mundo em segurança. Chegaram na ilha em segurança. O texto diz que uns nadando e outros agarrados em pedaços do navio, usando como uma espécie de flutuador, usando como boia, pegando em pedaços de madeira, batendo os pezinhos, chegaram da ilha. Mas entenda uma coisa, irmão: o navio precisou afundar. Existem coisas na nossa vida que precisam afundar para Deus salvar a gente. Se esse navio não afunda, eles iam ficar tentando, iam morrer ali naquele mar e não iam chegar aonde Deus queria. E onde Deus queria que eles chegassem? Na ilha de Malta. Existem coisas na nossa vida que vão afundar para a gente chegar no lugar que Deus tem preparado para nós. Existem situações na sua vida que precisaram acabar para você chegar na posição que Deus quer que você chegue. Eu vou falar. Existe emprego que precisou afundar para você chegar no lugar que Deus queria que você chegasse. Que se você ainda estivesse naquele emprego, você nem aqui estaria. Existem relacionamentos que precisou afundar. Por quê? Porque você estava colocando toda a sua esperança nele. Eu vou repetir. Você estava colocando a sua esperança nele. E sabe quando você está pronto para ter alguma coisa? Pergunta quando? Quando você estiver pronto para não ter. É louco? Vou te explicar. Você só está pronto para ter alguma coisa quando você estiver pronto para não tê-la. Eu só tenho esse telefone porque eu consigo viver sem esse telefone. Se eu não conseguisse viver sem esse telefone, eu não estaria pronto para ter esse telefone. Você entendeu ou não? Tem gente aqui que até dia que não está trabalhando vai para a rua com o uniforme da empresa, só para dizer que trabalha naquela empresa. Se prepara, porque no primeiro corte é a sua cabeça que vai rolar. Está me amaldiçoando? Não. É porque você só está preparado para ter alguma coisa quando você sabe muito bem viver sem essa coisa.
Quando você faz dessa coisa a sua esperança, quando você faz dessa coisa a sua motivação, você não está preparado para ter essa coisa. Agora deixa eu trazer isso para relacionamento. Você só está preparado para ter aquela pessoa quando você aprende a dizer que você não precisa dela para viver, você precisa de Deus. Para de idolatrar pessoas. Porque a gente que saiu de uma outra religião aí, no qual eu pertencia a maior parte da minha vida, muita gente, começa a bater neles, a atacar eles falando de idolatria. Porque eles se curvam diante de uma imagem. Com certeza, estão errados. Agora, e você que se curva diante de pessoas? E você que se curva diante de um filho? Como assim? Não vem para o culto, porque o filho vai chegar e tem que botar o pratinho de comida dele. Manda aquele marmanjo para o fogão e botar o próprio prato de comida. Não, eu não posso ir para o culto, não posso servir. Eu estou na escala. Não, hoje eu não posso servir, porque ele vai chegar do serviço e eu tenho que estar lá. Como assim? Como assim? Que negócio é esse? Para de idolatrar pessoas, para de idolatrar carro. Tem gente que no dia de chuva sai de casa de Uber. Para quê? Para não botar o pneu do próprio carro na lama. Está idolatrando o seu carro. Fica o tempo todo com a flanelinha lisando. Faz mais carinho no carro do que na esposa. Para com isso, está idolatrando. Para de idolatrar as pessoas. Vou falar, posso falar? Idolatrar político. Só porque arrumou uma boquinha na prefeitura para trabalhar. Fica bajulando, brigando pelo político. Quase que dá a vida pelo político. Quase que sai no tapa com as pessoas na rua por causa do amigo político. Ei, para com isso. Para com esse negócio. Para com esse negócio. Por quê? Antes que Deus precise fazer isso afundar, para fazer você chegar onde quer que você chegue. O navio precisou afundar. Por quê? Porque tinha um capitão que estava dizendo: o meu navio aguenta, o meu navio suporta. Eu não preciso de Paulo ou do Deus de Paulo. O meu navio dá conta. O meu navio vai fazer a gente chegar, irmão. O navio que era para fazê-lo chegar afundou no meio, mas o Deus de Paulo fez eles chegarem do outro lado. Quem está comigo aqui para dar glória a Deus? Eles não chegaram lá como eles queriam, mas eles chegaram lá do jeito que Deus os levou. O importa não é como a gente chega, sabe, gente? O importa é que Deus faz a gente chegar. Eles chegaram em Malta, os bárbaros de Malta prepararam uma fogueira para aquecê-los, porque eles estavam na água. Eles se aquecem na fogueira. Uma cobra pica a mão de Paulo. Paulo não morre, não cai. Paulo agora vai ser levado até a casa de um homem chamado Públio, porque o pai de Públio, que é o homem mais rico da ilha, está doente. Paulo ora por aquele homem, Deus cura aquele homem. E o texto vai dizer que poucos dias depois, o povo daquela ilha, inclusive Públio, o pai de Públio, prepararam um navio novo para Paulo e para aquele povo. O outro navio afundou. Existem momentos em nossa vida que para Deus fazer as coisas novas chegar, as coisas velhas precisam afundar. Fica de pé comigo que eu quero terminar com você em pé. Paulo vai dizer, Lucas vai dizer, né? Que o povo daquela ilha deu a eles uma embarcação nova. E os supriu de tudo aquilo que eles precisavam para a viagem. Repita comigo, tudo. E o que que tinha no navio, velho? Pergunta para mim, irmã. O quê? Nada. Porque eles pegaram tudo que tinha lá dentro e jogou no mar. Então dentro do navio velho não tinha nem o que comer. Dentro do navio novo, o navio além de ser novo, ainda tem tudo que eles precisam. Porque um homem confiou em Deus. Nenhum dos outros confiou. Um homem confiou em Deus. Porque um homem confiou em Deus, o navio novo chegou e tudo que eles precisavam chegou. Dá uma glória a Deus aí. Agora eu quero ver você dando glória a Deus um dia pela tua casa. Por quê? Porque se Paulo naquele navio confiou e Deus fez algo novo e supriu todas as necessidades, por que isso não pode acontecer dentro da tua casa? Apóstolo, lá em casa sou só eu
buscando. Que bom que tem você buscando. Deus não precisa que todo mundo esteja buscando. Deus precisa que um lá dentro acredite, e esse alguém é você. Para de justificar a falta de sucesso da sua casa usando isso como argumento de desculpa. É porque lá, aposto, porque minha luta é muito grande, lá em casa sou só eu, e dentro de um navio que tinha 276 pessoas só tem um buscando. Lá em casa é você quem? Você, seu marido, seus filhos, tem você buscando? Glória a Deus! Aposto, mas as coisas não estão dando certo. Faça dar certo. O que é isso, rapaz? Faça dar certo. Como? Ora mais. Eu já estou orando, ora mais ainda. Consagra, eu já estou consagrando, consagra mais ainda. Faça mais ainda. Eu vou dizer o que eu tenho perguntado aqui nos últimos cultos. Qual é a sua estratégia para atrair a mão de Deus na sua direção, em direção à sua casa? Só um buscou naquele navio. Só um ouviu a voz de Deus. E Deus guardou 275 pessoas que não mereciam, por causa de um que orou e merecia. Talvez seus filhos não mereçam. Talvez seu cônjuge não mereça. Mas se tiver lá dentro daquela casa um, buscando na posição, Deus vai fazer quem ainda não merece passar a merecer, porque vai transformar a casa por sua vida. Agora você imagina como que Paulo seguiu viagem dali para frente. Porque aqueles que desonraram Paulo, agora estão olhando para Paulo e estão dizendo: nós só estamos vivos por causa desse cabeçudo aí. A gente só está vivo dentro desse navio novo, comendo e viajando por causa dele. Quem te desprezou ainda vai te honrar. Quem disse que era para você calar a boca ainda vai agradecer porque você não obedeceu e continuou orando. Quem disse que era para você sair de casa vai te agradecer porque você não saiu. Porque se Paulo sai daquele navio, Deus salva Paulo, mas 275 morriam. Ainda bem que Paulo não saiu. Ainda bem que Paulo não desistiu deles. Vai chegar o momento que alguém na tua casa também vai dizer: ainda bem que você não desistiu de mim. Ainda bem que eu pude contar com você. Eu quero adorar a Deus, mas alguém quer?